Começa agora, Prez Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Prez Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu. Fala aí, galera, beleza? Bora lá. Falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, rapaziada! Tudo bem? E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá bem na moda, né? Que seria as Olimpíadas, mas não sobre o que você espera das Olimpíadas, e sim o pós-Olimpíadas. E para isso a gente trouxe aqui um convidado mais do que ilustre. Eu gostaria aí de apresentar para vocês o nosso praticamente sócio aqui do Prez Startcast, Everton Tobassi. E aí, Everton, tudo bem? Opa, fala galera. Já sou de casa, né? Então, tamo aí. Tamo junto. Mas antes da gente entrar no papo, ô Renin, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer? Opa, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda pra nosso e-mail, @prezstartcast.com.br, ou pelo nosso mural no nosso site prezstartcast.com.br, e acessem nossas redes sociais. Boa! E Andrei, quais são as nossas redes sociais? Para acessar o Facebook e o Instagram, você coloca @PrezStartCast oficial, tudo junto. Vai ficar com 3 S aí mesmo, vai ficar tudo junto. E o Twitter é cast_press, com 2 S no final. Beleza? E mais uma vez eu gostaria de ressaltar e lembrar que esses episódios regulares do Prez Startcast também estão disponíveis no YouTube. E mais uma vez eu vou pedir para você, starteiro, dá uma ajuda pra gente, compartilhando com os amigos e familiares, para que a gente consiga aí, a gente está quase chegando lá, conseguir o número de inscritos para a gente conseguir o nosso link dedicado. E lembrando que o link ele vai estar na bio lá do Instagram e também na postagem desse episódio. Então, Neuza, Prez Start. Deixa comigo, Tefe. Prez Starcast. Mas então, galera, o que a gente pode falar de curioso dessa pós-Olimpíada? Queria começar aí com você, Andrei, né, que viu daí do Brasil. Como que foi pra você aí o final dessa Olimpíada? Olha, curioso começar comigo, porque eu ainda estou mal, eu tô triste, eu tô sofrendo de DPO, gente. É depressão pós-Olimpíada. Eu literalmente chorei quando acabou a cerimônia de encerramento. Eu nunca tinha acontecido isso comigo, gente. Eu acho que foi a pandemia, me deixou mais sensível, né? Não sei. Ok. Mas assim, eu não pude acompanhar todos os dias por, né, motivos que aqui passou de madrugada os eventos, né? Mas aqueles que eu pude, os dias que batiam, eu ficava de fato acordado, dava aquela pausa ali entre 3 e 5 da manhã, que era um limbo, né? Que a gente nem dormia, nem assistia as coisas que estavam passando direito. E depois retomava ali às 8 da manhã, mais ou menos, aqui, né? E, sei lá, eu acho que esse ano foi um pouco diferente mesmo, pela questão de não ter público. E assim, a mídia aqui, né? Aliás, todo ano de Olimpíada tem isso, né? A gente acompanha, a mídia fala bastante, mas eu acho que esse ano a internet foi bem engajada, como as pessoas gostam de falar. Foi mais ativa, né? Inclusive as atletas lá. Sim, é isso, né? E de fato, assim, eu sempre assisti, né? Desde criança, então, como eu digo, né? E como vocês me conhecem dessa questão nostálgica aí, eu assisto a Olimpíada desde moleque e é uma reativação do menino quando começa a Olimpíada ou mesmo Copa do Mundo, eu fico vidrado. E o pós-Olimpíada pra mim é isso, eu ainda tô aprendendo a lidar aqui com essa semana que passou aí, com não ligar a TV e ter lá uma competição de badminton, de BMX, é meio triste agora, né? Eu tenho que confessar que pra mim também,
Eu tava acostumado, né, chegar em casa aqui, mudar nos canais, já que passavam jogos, essas coisas aqui, eu me pego às vezes mudando aqui pra ver se não era mentira, que ainda tá passando aí. alguma coisa assim, né? Nossa, que e bom. pra você, ô Reni? Pra mim, cara, na real mesmo, já quase não deu pra assistir de qualquer forma, porque eu trabalhei na maioria dos dias, né? E como passou muita coisa à tarde, eu admito aqui que pelo menos o skate aí eu deixei o celular ligado e acompanhei, sim. Mas o resto não deu muito pra... Não dava pra forçar a barra também, né? Mas... Cara, assim, deu pra perceber, se bem que é mais por causa do feriado do que por causa do final das Olimpíadas, né? Que deu pra perceber nos trens, pelo menos, que a quantidade de gente tá menor, mas esquece, eu acho que não é Olimpíada não, é o feriado. E, assim, algumas pessoas aí, né, que são mais críticas devem achar, poxa, o pessoal traz um convidado aí, deixa ele por último, mas isso aí eu fiz dessa forma exatamente porque eu acabei não falando na apresentação, mas como ele já é de casa, não tem a necessidade, mas se alguém mora em Marte ou está fora da internet, o Everton, ele é podcaster, ele é radialista, escritor, cozinheiro, e também repórter. Ele cobriu as Olimpíadas aqui, então ele tava lá vendo tudo de primeira, né? Tava no olho do furacão. No olho do furacão, literalmente. E por isso que eu deixei ele por último, pra ele falar pra gente um pouquinho do pós-Olimpíada e o ponto de vista dele, né? Cobrindo as Olimpíadas. Olha, obrigado aí pela introdução, Will. E como o Andrei, eu também chorei no final da Olimpíada, mas chorei de felicidade, que eu não aguentava mais. Sentimentos contraditórios. Eu já tava contando os dias pra acabar no final, porque eu não tava mais aguentando. Eu adoro esporte, eu adoro Olimpíada. Eu também tenho essa memória afetiva aí, essa relação muito íntima com o esporte. Pra quem não sabe, eu acho que ninguém sabe, na verdade. Eu prestei vestibular para educação física, eu ia fazer educação física, eu sempre gostei muito de esporte, eu pratico esporte desde de adolescente, criança, na verdade. Pratico até hoje, né? Bom, com essa pandemia agora deu uma parada, mas eu faço judô desde os 13 anos, nunca parei. Tenho formação como juiz, eu dava aula de judô no Brasil. Olha que legal. Em escola, em academia. Que louco, eu não sabia que dava aula, não. Eu joguei vôlei, jogava vôlei, treinava mesmo pela cidade de Taubaté, treinei xadrez, enfim, eu sei todas as regras de vários esportes, porque eu sou meio nerd dos esportes, assisto jogo de golfe, assisto tênis de mesa, esses esportes que o pessoal não gosta muito, que demoram demais, beisebol, por exemplo, também. Então, assim, sou apaixonado por esporte. Já trabalhei com jornalismo esportivo, não é a minha área, porque eu acho que uma coisa é você praticar e assistir, outra coisa é você cobrir. Então, essa Olimpíada, eu tava feliz porque eu ia participar da cobertura, mas depois fiquei triste porque na emissora para a qual eu trabalho, eles dividiram em algumas equipes, tinham 3 equipes, na verdade, e a minha equipe ficou por conta das coisas chatas da Olimpíada. Então, por isso que eu já não tô aguentando, não aguentava mais, eu tava do lado de fora, eu não tive contato com o atleta, aliás, assim, porque essa Olimpíada foi diferente, né? Participei de algumas atividades legais do Comitê Olímpico, tinha uns eventos que eram fechados só para a imprensa. Isso foi legal de ver de perto e de ter contato com algumas atividades, mas o nosso horário era meio ruim também, porque como é o horário do Brasil, a gente entrava nos jornais da manhã até 1h da tarde, ou seja, ficava até 1 da manhã, então das 4 da tarde. O bom foi que a gente não pegou o sol quente lá do meio-dia, né? Então eu entrava 3, 4 da tarde, e ficava até 1, 2 da manhã. E foi assim, a gente vai detalhar mais durante o programa, mas foi bacana, assim, por um lado foi bacana como experiência profissional, mas ao mesmo tempo foi um pouco decepcionante porque eu não pude ver os torneios que eu queria ver ao vivo, né, pessoalmente ali, enfim, torcer pelos atletas. Saquei. Ô Everton, uma notícia que deu bastante no começo e no meio da Olimpíada aí. O lance das camas de papelão.
Que aí houveram reclamações, inclusive, do lance dos atletas não poderem transar. E aí, eles conseguiram mesmo ou não? Não sei, eu não tava lá. Ninguém comentou lá dentro. Mas eu vi a cama, eu tive a oportunidade de conhecer a vila antes dos atletas chegarem. Eu entrei lá, eu vi essa cama, sentei nessa cama. Ela é muito... Eu já conhecia esse trabalho que eles fazem com papelão. Você tem uma corrente, você tem um arquiteto muito famoso que trabalha com papelão, né? Um arquiteto japonês. Então, assim, já tinha essa coisa do Japão trazer novidades nessa área sustentável, né? Porque esse era o mote da Olimpíada. Então... Mas acho que tinha outras coisas interessantes. Essa cama deu o que falar porque o pessoal ficava pulando. Você viu muitos vídeos aí, pessoal pulando na cama, etc e tal. E olha, eu sei que tem muitos países aí que distribuíram kit, camisinha, kit de satisfação para as mulheres, vibrador, essas coisas. A gente tem, sabe aí, dos bastidores. Mas os atletas, eu acho que tenho certeza que rodaram lá dentro, enfim. Rolou coisa assim, viu? O pessoal realmente achou que eles não poderiam simplesmente pegar o colchão e colocar no chão, né? E as histórias de Vila Olímpica são as mais famosas que os atletas contam. Eu lembro de a Hortência com a Paula falarem disso, assim, que a Vila Olímpica é uma loucura, né? A gente de fora fica até pensando, assim, que imagina, atleta do mundo inteiro, né? É uma coisa maluca mesmo. Eu acho que o que foi diferente nessa Olimpíada é que porque até a competição os atletas ficam concentrados, então eles não ficam lá bagunçando. Mas o que foi diferente nessa Olimpíada é que, acabando a competição, o atleta era obrigado a deixar o país em 48 horas. 48 horas. Ah, é verdade, tinha isso. Então assim, eu acho que não deu muito pra fazer toda essa zoeira, essa festa toda, Mas claro que deve ter rolado, né? Aliás, eu vi, olha só, eu tenho uma amiga que ela falou que ela achou, coisa, né? Amiga que disse, né? Mas é verdade. Que ela viu aí nos aplicativos de encontro vários atletas aí nos aplicativos. Aliás, cara, uma amiga minha que é atleta também, né? Ela falou que Olimpíadas é tipo o Tinder do atleta, né? Pois é, então, era essas conversas que eu ouvia, né, as lendas de Vila Olímpica, né, era isso que rolava. Eu nunca usei, mas seria então aquele Tinder Pro, né, que é aquele pago, que você tem mais opções, né, então... que é só a nata ali, né, qualquer um que pode entrar nesse aplicativo aí. Pode crer. Mas tiveram algumas reportagens falando, né, sobre isso, que encontraram copos de cerveja, algumas outras coisas de indícios de festinha que o pessoal acabou fazendo, né? A princípio não podia ter bebida alcoólica lá dentro, eles não iam vender e não ia ter acesso. Mas muitos atletas saíram da vila para comprar nas lojas de conveniência ali perto. Então a mídia japonesa tava muito em cima, porque tinha o Asahi principalmente tava contra a realização, apesar deles serem patrocinadores aí. Então eles estavam pegando muito no pé com relação à mídia estrangeira, aos dirigentes que chegaram e que estavam furando a bolha, né? E os atletas que também estavam saindo da vila para comprar coisa. Inclusive saiu uma matéria no Asahi que eles entrevistaram atletas brasileiros que estavam fora da vila. O Asahi é o que? É um jornal? É o maior jornal, o de maior circulação do Japão, né? Ah, tá. Eu achei que ia falar... achei que era cerveja. Seria equivalente ao Estadão do Brasil, né? Estadão ou a Folha? Mas junta todos os jornais do Brasil, não dá a versão matutina do jornal, né? Ah, entendi. Ainda é muito forte a mídia impressa aí, nesse caso, né? Você tá dizendo. O papel vende bastante aqui ainda. Eu vou até falar o porquê que eu achei que tava falando da cerveja em si, principalmente quando falou do lance de patrocínio, né? Porque tiveram algumas marcas, inclusive, que tiraram patrocínio da Olimpíada porque eram contra, né? A Toyota, por exemplo, não participou da cerimônia, eles não fizeram nenhuma campanha, eles estavam lá como patrocinador master, sei lá como fala, mas eles não fizeram nenhuma campanha de marketing, eles não queriam associar o nome da Toyota à Olimpíada. Se eu não me engano, a Nintendo também tirou, né? Muitas músicas que ia rolar na abertura ia ser da Nintendo, a Nintendo tirou fora, né? Inclusive, até essa parte da abertura, por isso que muita gente questionou, né? Ué, mas cadê o Mario? Cadê os personagens lá, né? Então, eles estavam tudo com uniforme, mas daí a Nintendo proibiu eles de entrar.
Ah, então eles cortaram mesmo. Não, é brincadeira, tava zoando. Caramba. Falando nisso... Pegadinha do malandro! Mas falando nisso, o que vocês acharam da abertura? Que foi um pouco diferente, eu acho que surpreendeu. E acabou deixando um pouco pobre a abertura, a questão da falta de público, né? Mas o que vocês acharam dessa questão da abertura? Bom, eu vi a abertura depois, que eu não consegui ver ao vivo, foi de manhã aqui, num dia que eu estava trabalhando, né? Eu concordei com os comentários que fizeram. Onde eu assisti, todo mundo disse que tinha sido uma cerimônia mais simples, assim, menos glamurosa, né? Por conta da edição mesmo, a proposta, né, da Olimpíada, de acordo com tudo que aconteceu, né? De se ia ter, se não ia, até mesmo pela questão da pandemia, das vítimas da pandemia. Então foi uma coisa mais simples. O público fez falta, né? A gente estava acostumado sempre a ver público, tanto na abertura quanto nas competições. De fato, foi estranho mesmo para mim, que estava assistindo da TV. Mas eu achei que foi ok, não teve nada assim que deixou a desejar, não. Tudo que a gente espera de uma abertura na Olimpíada tinha lá. Cara, eu honestamente não assisti. Eu não lembro o que eu tava fazendo na hora, mas eu lembro que eu tava acompanhando só o que a galera tava comentando no Twitter e no WhatsApp. Eu não lembro por que eu não pude assistir. Eu tava fazendo alguma coisa, cara. Não lembro se era... Não lembro o que era. Tava fazendo programa, fala, Reni. Porra, quem dera, porque eu estaria com uma grana no bolso, pelo menos, viu? Você tava gravando o do Dropzilla, que é o outro podcast que o nosso host participa, ó. Era a gravação que eu tava fazendo, cara? Provavelmente. Pode ser, que geralmente vai à noite, né? Não falei que era programa? Não falei que tava fazendo programa? Agora eu entendi. Você assistiu a abertura lá de dentro, Everton? Onde você tava na hora da abertura? Eu estava lá no estádio do lado de fora, olha que tristeza. Tá. Uma muvuca. Assim, eu não sei pra que proibiram o público, porque tava todo mundo lá de fora. Não tava lá dentro, mas tava todo mundo lá fora. Podia espalhar dentro do estádio, né? Tem espaço, né? Tinha muita gente lá de fora. E assim, a gente obviamente tava lá pra fazer a entrada ao vivo, as entradas ao vivo, do lado de fora, e muita gente, e a gente ficou bem do lado onde estava tendo a manifestação. Depois chegaram, né, os manifestantes contra a Olimpíada. Então, assim, a maior barraco ali, cheio de policiais. A gente via os atletas passando, né, os atletas nos ônibus entrando, saindo. E eu acho que da abertura, o que mais me chamou, pelo menos lá de fora, depois eu assisti também no YouTube, mas o que me chamou a atenção na hora, olhando ali ao vivo, foram os drones. Ah, é verdade. Isso que eu ia comentar, que apareceu pra mim bastante postagem do Instagram, do Twitter, de japoneses falando, né, que moram ali pela região, com essas filmagens caseiras, mesmo mostrando da janela a visão deles dos drones, né. Um drone já faz barulho, né, ensurdecedor até. E aquela quantidade lá, o barulho ele tava muito alto ou... Não, impressionante. Você ouvia um zum assim, mas não fez tanto barulho. Eu tava do lado. Eu tenho uma filmagem, porque ele tava bem quase na minha cabeça, o negócio. E eram mais de 3.000 e tantos drones, né? Cada pessoa controlava 5 drones lá, os caras lá. Meu Enfim, Deus. muito legal mesmo. Mas olha, eu tenho que falar que não é novidade. Na abertura da Olimpíada de Inverno da Coreia do Sul, eles usaram também. Eles também usaram os drones. Então, assim, não era uma novidade. E eu acho que já tem umas 2 edições do Rock in Rio que eles também fazem um show com drones lá em algum momento. Eu acho que quando eu fui, eu vi lá mas não lembro, assim, da sensação. Não fez barulho também, eu me lembro disso, que não fez barulho. E da TV foi um ponto alto, assim, quando teve aquela parte em 3D, assim, com os drones. Eu fiquei curioso agora de ver essas imagens de outro ângulo, né? Ou essas que o William falou das pessoas filmando de casa, assim, deve ter sido interessante também. Eu li numa reportagem falando sobre isso, ou no caso, a Intel, né, ela que programou, né, para fazer toda essa parte, né, a programação dos drones. Eu acho que o diferencial não foi a questão dos drones, e sim a quantidade, né, que parece que das outras edições eram 1.500, e aí, como o Everton mesmo disse, eram quase 3.000, né, quase 3.000 drones, né?
Isso aí, treino pra caramba. Muita coisa e muito bem feito, muito bem coordenado, muito bem ensaiado, né? Vendo da TV, a gente já percebia, assim, a sincronia, a questão, assim, da dificuldade que deve ter sido. Essa era a impressão de quem via da TV, falando, caramba, olha o que eles estão fazendo. Era um pouco isso. Mas olha, assim, eu adoro assistir abertura e encerramento de Olimpíada. Eu achei a do Japão muito fraca, na verdade. Porque, enfim, pela pandemia, não tinha público, eles reduziram, teve várias atrações que foram cortadas, tanto da abertura quanto no encerramento. Então, eu acho que perdeu um pouco do glamour, né, da abertura e do encerramento. Não sei, eu não gostei. Eu achei... Eles trouxeram muita coisa japonesa, né? Obviamente, né? Tem Japão, eles querem... Mas, assim, coisas que eu acho que o público do exterior não tá acostumado, não entendeu. É só quem mora aqui que eu acho que compreendeu várias das coisas ali. Então... Isso é verdade. Inclusive, quando eu tava assistindo a abertura, eu tava no trabalho. Então... Olha, que coisa perigosa, hein? Prendeu o dedinho na máquina lá, rapaz. Você não tem vergonha, não? A minha máquina não é nada tão perigoso assim. O mais perigoso eram os chefes lá, né? Mas, sim, então. Eu nem falei desse detalhe também. Mas, assim, a questão... eu tava assistindo através de streaming de TV brasileira, né? E muita coisa que eles estavam comentando, que eu até achei, como diz aquela Sandra Nemberg, né? Que deselegante. Era o pessoal comentando lá, o Galvão Bueno, falando da falta de graça, né? O negócio o sketch ser meio sem graça do que os japoneses estavam fazendo lá, que apareciam aqueles repórteres lá fazendo aquelas sketches, mas que era pra ser engraçado, mas pra eles não estavam achando graça. Porém, pra nós que moramos aqui no Japão, a gente sabe, é um tipo de humor do japonês. Então, pra gente que tá acostumado a ver muita coisa na TV, dava pra entender o que eles estavam querendo fazer. Então, eu achei da parte dos brasileiros ali, no caso do Galvão, e teve mais um outro comentarista lá que comentou dessas coisas assim, essa questão de ser deselegante, né? Mas... A hora dos pictogramas lá, é isso assim que eu ia chama. falar agora. Os pictogramas, aquilo foi muito legal. Então, eu achei também. Eu achei que foi um ponto alto, assim, eu me diverti. Não, agora... Então, mas o que eu disse, assim, é porque, assim, entre uma atração e outra, eles colocavam aquelas sketchzinhas de uns repórteres que corre pra um lado, corre pro outro, pega o negócio que tava num cameraman... que é um humor que eles fazem, mas é humor com palavras que eles usam mais na TV, né? Uhum. Então, esse daí pra mim foi ponto alto também. O lance de ter sido decepcionante, como o Everton colocou, eu entendi no final que era uma proposta de ser menos mesmo, assim. Então, eu não tive um olhar de decepção. Claro que se você for comparar com outras, né, aberturas que foram épicas, tipo de Pequim, assim, que tinha muita coisa, que eles estavam ali com muita gente fazendo as cenas, não sei como que a gente chama, né, nas coreografias. As coreografias, foi diferente mesmo, mas eu dei uma licença poética, assim, e achei ok, assim, o que foi feito. Claro, podia ter muito mais, e era uma questão até que eu comentei com várias pessoas, até por estar em contato com vocês que estão aí no Japão. Se tivesse sido num período sem pandemia, né, que as coisas estivessem mais tranquilas em relação a isso, seria tudo muito mais rico, né, em relação a conhecer a cultura japonesa. Então, fica essa lamentação, né, eu não vou ver, pode ser que daqui a alguns anos tenha, mas acho que eu não vou estar mais aqui, uma Olimpíada em que a cultura japonesa foi explorada mesmo, como, por exemplo, na época da Copa de 2002, que tinham matérias falando da cultura, falando das coisas das ruas do Japão, enfim, né? Talvez você esteja em 2030, se você estiver aqui ainda. Eu acho que dá pra estar. Eu não sei qual é a sua idade, mas o Sapporo está se candidatando à Olimpíada de Inverno de 2030, então quem sabe. Seria uma reparação daí.
Uma coisa que eu vi bastante da galera de fora, do Japão, né? Foi a quebra da expectativa que eles tiveram também, né? Eles estavam esperando uma abertura que tivesse muita coisa, principalmente relacionada à parte de anime e mangá, né? Acho que parte disso também veio da Olimpíada anterior, né? Do até Rio, então, né, ministro Shinzo Abe, que saiu lá do encanamento do Mario, lá do estilo de Mario e tudo mais, sabe? Então a galera criou uma certa expectativa em cima da abertura que não teve, né? Não, eu ia falar, todas as músicas da entrada dos atletas eram de animes. Não sei se alguém percebeu, mas eram todas músicas de animes. De jogos também, sim. Eu reparei que eram de jogos, eram músicas épicas, assim, né? Uhum. Tinha até de alguns animes mais recentes aqui, né? O Demon Slayer. Mas será que aquela hora ali, mais no início, eu falei brincando, mas será que não foi exatamente por causa disso, né? Que é uma opção, por exemplo, da Nintendo ou de outras empresas por não vincular, né? Caso desse errado as Olimpíadas, não vincular o seu nome, sua marca. Eu acho que é uma possibilidade, hein, cara. Deve ter sido, né? Olha, e olhando, eu não tinha essa informação que vocês deram, né, das empresas, mas vendo como as coisas aconteceram, acho que eles acabaram se dando mal, porque inevitavelmente, pelo menos falando aqui do Brasil, o evento foi midiático, então mesmo que, claro, com as concessões aí por questões óbvias, né, e até entendo eles não quererem associar o nome, mas me parece que deu certo, assim, desses 3 semanas foi muito falado, as postagens, as questões midiáticas estavam todas em cima da Olimpíada, como sempre foi, e perderam aí talvez a chance de ter uma visibilidade aí, não sei. É que internamente o índice de rejeição era muito grande, cara. Então, é isso que eu falei, que eu não tava tendo acesso a isso, né, e talvez o clima aí no Japão, né. Outra coisa que o Everton falou e que não chegou pra gente aqui, foram as manifestações fora do estádio, antes da abertura ou durante os jogos. Sim, houveram bastante. Eu não tive notícia, que só ficou filé mesmo, as pessoas falando, e isso contribui muito pra esse clima que eu tive de depressão pós-Olimpíada, porque eu não tive acesso a essas questões mais de cunho político, de consciência, né? E não chegou aqui. A gente não viu. Só pra você ter uma ideia, o Andrei, o Everton pode até me corrigir se eu estiver falando besteira, mas o índice de rejeição chegou a quase 90% da população japonesa, né? Então, acho que isso que colocou medo nas empresas, né? Ah, sim, entendi. Passou de 80%. Tem várias pesquisas aí, mas passou de 80% antes da Olimpíada, né? Eu até falei que teve bastante manifestações e tal, mas não foram... Porque assim, no Japão não é tão comum ter manifestações, né, Everton? Houveram manifestações, o que já é uma coisa de se chamar a atenção aqui no Japão, mas não tinha muita gente ou não era tanto assim também? Não era tanta gente, mas eles foram bastante ruidosos, digamos assim. E não só um dia, eles estavam ali presentes todos os dias. Porque a população japonesa ela não é muito de confrontar, né? O japonês não confronta, ele não cria situações, ele prefere ser pacífico, digamos, né? Ou passivo demais, né? Como o Renin, bem passivo. E aí... entendedores entenderão. E aí, o problema é isso. Então, assim, mesmo as pessoas estarem contra a realização da Olimpíada por causa da pandemia e por causa dos gastos, e aí os jornais, o que é muito também inusitado para o jornalismo japonês, trazendo matérias quase que diariamente contra a Olimpíada, mostrando os gastos. Eu tinha uma matéria, acho que do Asahi, na TV também, eu vi, acho que é TBS, mostrando o quanto o Japão gastou eles reservaram esses hotéis caros aqui de Tóquio, né, os hotéis luxuosos, para os VIPs, e era tudo pago pela gente, né? Tudo pago pelo governo. Então, não só hospedagem, mas jantares caros. Então, tinha um esquema especial diferenciado para esse público, esse pessoal que veio de fora. E era muita gente. A gente não tem noção, mas olha, a gente tinha 11, mais ou menos, né? 11 mil atletas, contando aí comissões técnicas, que aí inclui várias pessoas e mídia. Tinha mais ou menos 30 mil pessoas que chegaram no Japão. Mais uns 20 aí, ou quase 30 mil, contando VIPs, o pessoal do comitê, enfim. Contando todo mundo, quase 60 mil pessoas entraram no Japão. É muita gente, né? E essa coisa essa dimensão que você deu aí
também justifica, né? Como eu disse, a gente não teve acesso, mas se receber 60 mil pessoas no mundo inteiro, pra quem tá aí no local, é de dar medo mesmo. Se acontecesse isso na minha cidade aqui, eu não ia sair de casa. E aí você teve muita gente, por isso que o pessoal tava contra, e aí você via muito no começo, principalmente da Olimpíada, durante o período de quarentena, digamos assim, antes de começar a Olimpíada, a mídia japonesa muito em cima dessas pessoas, dos jornalistas, porque eles tinham que ficar, tinham vários esquemas, mas a maioria dos jornalistas, por exemplo, ficou 3, 4 dias no hotel, e logo depois eles já podiam sair, mediante a exame diário lá o teste de Covid. E aí eles iam na loja de conveniência, iam no supermercado, e o que eu acho que tá errado também, na verdade, se você pensar. Sim. Porque, gente, se eles estão isolados, e aí eles tinham 15 minutos pra ir poder comprar comida. Mas, gente, esse período, o vírus não fica no quarto da gente, né? Se a pessoa tá contaminada, ela contaminou lá o cara do Combine. Eu achei um absurdo isso daí, né? Eu ouvi num podcast que tem aí, que é um podcast que tá começando, se eu não me engano, é Giro de Notícias, né? O nome desse podcast. Eu ouvi essa informação sobre os 15 minutos. Eu falei, como que é isso? Será que aqui no Japão o vírus ele aprendeu a ser educado também? Fica aí que eu já volto. A pessoa falava. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa realmente que você acaba questionando o próprio governo. Enfim, eles tinham que fazer isso daí, né? Mas eles não... Foi tudo muito improvisado. Teve a mídia estrangeira estava criticando muito o Japão pela lentidão e pela falta de organização. Mas, assim, eu entendo que não era que é falta... Eles tiveram aí 1 ano para se preparar para isso, né? 1 ano a mais. Mas foi tudo muito em cima da hora. Porque até uma semana antes, 2 semanas antes, eles não sabiam se ia ter público ou não. Então não tinha muito claro todas as regras. Então foi todo mundo pego de surpresa. E aí aquela coisa, né? Japonês, segue o livrinho. Era muito engraçado. Eu conversei com alguns voluntários e aí todo mundo tinha um livrinho de regras. E tudo que você perguntava, eles abriam aquele livrinho e ficavam lá procurando o que é que ele tem que responder, né? Muito Japão isso, né? E assim, até pra já dar uma cortada nesse pessoal, né? Os brasileiros, principalmente, que é o que ouvem os nossos episódios, mas aqueles brasileiros que fazem mimimi, obras da Olimpíadas de 2016 no Brasil ainda não terminaram e o pessoal tá criticando uma coisa que tem a decisão aí de 1 semana antes de executar, não ser feita da forma que deveria ser, mas foi feita com bastante... Assim, foi feita de uma forma correta, né? E o pessoal ainda reclamando que tem obra lá para as Olimpíadas, não é nem pós. Para as Olimpíadas de 2016 ainda não finalizaram, né? Press Starcast. E pra gente avançar um pouquinho no tempo aqui, em relação ao começo dos jogos, né? Jogos que eu digo, digamos assim, provas, competições, né? Como que foi pra vocês aí as primeiras impressões das provas realizadas? Bom, como espectador da TV aqui, pra mim pareceu que tudo funcionou bem, né? E aí tem alguns destaques aí, claro, Olimpíada é aquela história, você vira especialista em canoagem, hipismo, iatismo. Greco-romana. Nossa, iatismo, cara. Você vê assim, a imagem tá mostrando lá a vela brasileira em 3º lugar, e aí eles abrem aquela câmera e você fica alinhando ali, não, tá em 1º, não sei o que e tal. E o juiz robô, né, que é o que o brasileiro aqui mais deu o que falar sobre as notas que são subjetivas do skate, do surf, né, o surf, como dizem aqui. Eu acho que isso é um pouco da característica aqui do Brasil, posso falar por nós aqui, pelo que eu vi, pelo que aconteceu na mídia aqui. O brasileiro gosta dessa coisa da rivalidade, de torcer contra. Eu, de fato, torci para as menininhas do skate cair, não tenho vergonha de falar, não. Quando uma caiu lá que deixou a Raíssa em 1º, eu dei uma vibrada. Eu posso ir pro inferno por causa disso.
certeza. A gente deu aquela olhadinha, viu que ela não machucou e aí festejou, né? E teve uma japonesa, tadinha, que saiu toda ralada, cara. Ela tava com uma roupa branca e ela ficou meio na cor do Japão, assim, depois que ela deu umas caídas, né? Qual? A loirinha lá? É, que era uma das favoritas, a Sakura, né? A Sakura, ela manda bem, cara. Ela já tá nativa aí no skate há um bom tempo já. No fim das contas, as mais novas que deram conta, né? Que foram as que saíram melhor, né? Que foi ouro e bronze. Mas assim, no geral, eu acho até que, como uma Olimpíada que não tinha público, a gente conseguiu estar bem presente, assim. Eu vi, por exemplo, o judô me chamou a atenção, porque a gente estava praticamente na linha dos atletas, assim, na transmissão. Era como se a gente estivesse ali com o nariz colado no tatame, sabe? Pela transmissão, a altura do atleta na TV e tal. E eu sempre, né, o Everton revelou aí que ele é ex-atleta, que ainda tem envolvimento com a modalidade, mas é aquela história, quando você chega à Olimpíada, você manja tudo de pom, bateu as costas, não, roubou, não foi, a gente vira especialista, né, em coisas que a gente nunca assiste, é isso que é o mais louco da Olimpíada. Só voltando naquela parte ali do skate, puta, que dó que deu, né, daquela outra menina japonesa lá, hein? Ela tava mandando, eu acho que ela ia pegar ouro ali. Eu acho que faltava 2 segundos pra finalizar a bateria dela, né, a prova dela, ela caiu e acabou indo pra quarto lugar. Parque? No parque? Ela assistiu, tipo... Pô, mas uma coisa que eu achei legal dessa parte aí específica aí, mostrou bem o que é o campeonato regular de skate, essa parte. Que assim, eu vi uma galera depois comentando nas mídias sociais, né, que acharam a atitude das outras pessoas, das outras competidoras bem legal, que entraram lá na pista e tiraram ela, tipo, levantaram ela e tudo mais, sabe? E, ao mesmo tempo, a 100% Skate, que é uma revista de skate bem das antigas, assim, lá no Brasil, né? O pessoal da 100% tava fazendo uma live comentando ao vivo. E eles mesmos comentam, cara, isso nos torneios regulares de skate é algo comum pra caramba, assim. O skate é aquilo, cara. A galera do skate é aquilo lá. O pessoal não leva muito pro pessoal nessa parte, sabe? E quando alguém acerta uma manobra, é todo mundo comemorando junto, sabe? Mas sabe que eu acho que isso no esporte em geral, em outras modalidades, isso acontece também. No judô você tem muito... A luta é no tatame, mas fora as pessoas são muito receptivas, elas são muito amigas, na verdade. Eles chamam de família judô. Tô dando o exemplo do judô, mas outros esportes você vê muito isso também. Sim. Inclusive foi o que a Adria comentou com a gente, né? Que eu lembro que eu fiz uma pergunta pra ela falando sobre essas rivalidades, né? E ela comentou que lá tem a questão da rivalidade, mas não da inimizade, né? Então, na hora que você tá enfrentando alguém, ele é seu adversário, mas não é seu inimigo. E nessas provas aí mostrou realmente isso, né? A gente teve alguns exemplos, o cara lá, o atleta, acho que do Egito, se eu não me engano, que saiu da competição pra não lutar com o de Israel, mas assim, isso são casos isolados, assim, em geral você vê muito companheirismo, enfim, Sim. As pessoas são amigas. E nessa Olimpíada mesmo teve o caso da medalha de ouro dividida entre o Qatar e o italiano, né? Sim, no salto em altura, que mostrou isso. E o Everton comentou, e aí começaram a vir as imagens na cabeça. De fato, por exemplo, na natação, a medalha do Bruno Fratos, os 3 que foram pro pódio, já estavam se abraçando dentro da piscina ainda. Então, assim... São aqueles atletas que estão sempre juntos nas competições e que parabenizam um outro, torcem ali um pro outro, né? Então, a coisa da torcida fica um pouco pro lado. Não sei como é no resto do mundo, mas aqui no Brasil, né? Que aí, tudo bem. Tem uma coisa engraçada que eu comentei isso, né, lá no Lembrei, que se tivesse uma modalidade de competição de fazer meme, o Brasil ia ser ouro com certeza, porque foi um melhor que o outro, e isso que eu falei da mídia brasileira, mas por causa dessa característica, né? O brasileiro é criativo e zombeteiro. A gente, como público, a gente torce mais contra do que a galera que tá competindo mesmo, né? Sim, é isso.
E outra também, uma coisa que é pra levar em consideração. Em todos os esportes no geral, Olimpíada é uma competição, mas você tem as competições regulares também. Então essa galera que tá competindo lá, eles se encontram todos os anos, o ano inteiro, nessas outras competições também. Então eles têm uma amizade entre eles. Sim, na ginástica também. Eu só queria deixar registrado assim que eu realmente acho que houve um ligeiro favorecimento. Eu percebi isso. Principalmente nas notas subjetivas. O Japão levou vantagem. Aí o Japão ganhou medalhas que nunca... Ganhou muita medalha que nunca tinha ganhado, né? Então... Bom, partindo de vocês, eu posso falar depois, porque a gente aqui do Brasil foi acusado de... Mas não foi só do Brasil, viu? E outros países reclamaram também. Não foi só os brasileiros, não foram só os brasileiros. Ah, então tá bom. E eu te falar uma coisa, no começo eu até achei que era amiga, beleza, a galera tá só falando mesmo. Aí, a Lane tá lá no Dropzilla comigo, vou até comentar dela mesmo, porque acho que a galera que acompanha o Dropzilla sabe que a Lane, ela foi atleta profissional do tênis de mesa, né? E ela me contou absurdos que os juízes estavam fazendo. E não era nem falando de, só porque tá jogando alguém do Brasil, não. Ela falou coisas também de outros times jogando, sabe? Do tênis de mesa, ela diz? Ela falou, cara, o juiz tá fazendo uns bagulho absurdo, tá ligado? É coisa que ela falou, eu nunca vi isso acontecer. No judô teve o próprio caso da Mera Portela, que é uma grande judoca, tava lá já no Golden Score, né? Aquilo lá foi triste. E ela derrubou, eu acho que aquilo pra mim foi ponto também, mas enfim, e aí ela acabou perdendo, mas tô defendendo aí uma atleta brasileira, mas assim, outros esportes e atletas de outras nacionalidades, teve muita reclamação em relação a isso, né? Uhum. E até complementando isso aí que você falou, Everton, entre a imprensa de outros países ali, havia esse tipo de comentário também, ou não? Isso aí foi em questão de comentário mais dos brasileiros mesmo? Não, outros países também reclamaram. Você vê, teve muita reclamação em relação a isso. Foi uma Olimpíada diferente, né? Estavam ainda dando um desconto, digamos assim, né? Mas mesmo assim, os jornalistas estavam reclamando bastante. Teve muita reclamação. Nos bastidores teve muita reclamação. Não só de notas ou de... enfim, atitudes, mas também da própria organização. As coisas não foram assim tão perfeitas como se esperava do Japão, né? Ainda mais do Japão. E olha, eu quero outra coisa, aproveitando nessa questão dos esportes, saiu muita matéria aí falando, o Brasil bateu recorde de medalhas, mas a gente tem que lembrar que o Brasil ganhou aí 3 medalhas em 2 esportes que o Brasil já tem uma tradição de estar ali no ranking, no top, nos 3 primeiras posições, e que estrearam nessa Olimpíada, que foi o surf, né, como falando no Brasil, o surf e o skate, né? Skate, sim. Então, se você tirar essas 3 medalhas, assim, a campanha do Brasil não foi igual, né, talvez, não sei, tem que fazer as contas, mas foi pior que do Rio, porque aí eu ouvi muita gente falando sobre isso, que apesar que agora não tem mais o Bolsa Atleta, quer dizer, tem só quem já recebia, continua recebendo, mas não existe mais esse incentivo ao esporte, a gente não tem mais Ministério do Esporte no Brasil, e eu ouvi muito comentário falando sobre isso, mesmo assim, os atletas, não sei o quê, mas levando em consideração isso e vários outros fatores, eu acho que a campanha foi aquém, na verdade, dessa Olimpíada. Exatamente. Os especialistas daqui, pelo menos os que eu acompanhei, né, deram um alerta sobre isso, disseram que a gente ainda teve muita medalha que é rescaldo do investimento de 2016, de atletas que antes não teriam um apoio e conseguiram resultados pós 2016 por ter um investimento ainda para aquela Olimpíada. Se a gente for pegar no quadro de medalha geral, foram 2 medalhas a mais só, né? Então não é um resultado tão melhor assim. E no quadro de medalhas em relação ao ouro, foram as mesmas 7 medalhas, né? Falando de uma Olimpíada que foi no país, com torcida a favor, que a gente sabe que sempre faz uma diferença. Então tem alguns pachequistas aí falando que assim como a Grã-Bretanha, que em 2016 conseguiu aumentar o seu resultado, melhorar seu resultado, o Brasil fez isso, mas não dá nem para comparar, né? E a previsão para Paris 2024 é que piore, porque aí vai começar a refletir tudo que aconteceu. Exatamente. Entendeu? E aí eu queria até lembrar o caso do Remo, né, o Isaquias. Ele é um
super atleta, enfim, deu sangue lá. Mas esse projeto do remo no Brasil começou da canoagem, né? Ele começou lá em 2008, 2011. Isso. BNDES começou a investir, porque eles fizeram uma pesquisa séria para saber que esporte que o Brasil teria chance no futuro. E aí eles levaram, saiu lá o resultado dos cinco principais esportes, só que dos 5 principais, 4 já tinham um patrocínio, que era vôlei, judô, enfim. Então, qual era na sequência o que não tinha ainda patrocínio? Era a canoagem. E aí foi que o BNDES criou lá todo um projeto para incentivar a canoagem. E dali começaram na base, trouxeram treinadores da Itália, se eu não me engano. Foi um espanhol que morreu depois até, Jesus lá. Jesus. E aí, porque assim, do jeito que eles mostram, parece que assim, foi lá, ganhou, né? Tipo, treinou aí os 2 treinos. Não é isso. O negócio já vem de longa data. E aí o que ocorre, que o André acabou de falar, é que as consequências desses cortes no investimento no esporte, agora nesse governo, vão se refletir na Olimpíada de Paris, com certeza. Exatamente. E lembrando que isso que a gente está comentando aqui do Press Start, a gente não está criticando os atletas. Pelo contrário, os atletas, a gente vê aí o duro que eles deram. Os atletas brasileiros, aí muitos, como o Everton mesmo disse, não tem patrocínio. Eu vi uma reportagem falando que um tiozinho da padaria que ajuda, o outro é do mercadinho que ajuda, e então isso aí tá no sangue do atleta, né? Essa questão do desempenho. A gente tem lá o arremessador de peso, esqueci o nome dele. Darlan. O Darlan, ele treinava no terreno baldio do lado da casa dele, totalmente sem técnico nenhum, porque é um cubano que não podia entrar no Brasil por causa da pandemia, sem patrocínio nenhum, e ele ficou em 4º lugar, quase por alguns centímetros não ganhou a medalha de bronze. Foi muito pouco. E sem incentivo, sem dinheiro, sem nada. E eu acho que uma parte boa da Olimpíada nesse ano, até mesmo por essas repercussões na internet, foi mudar um pouco a característica de alguns brasileiros, não diria todos, ou a maioria, que é justamente isso, reconhecer esses resultados, porque há 2 Olimpíadas, por exemplo, em Londres e no Rio também, havia muita manifestação preconceituosa, besta, idiota, por conta de resultado, né? As pessoas, como a gente fala aqui, não gostam de esporte, né? Gostam de ganhar medalha. E eu vi que esse ano mudou um pouco esse olhar, inclusive o Darlan já tem aí já tá sendo divulgado, fizeram uma vaquinha em que bateram a premiação que ele teria se tivesse ganhado medalha em doação para o próximo ciclo olímpico, né? Então são coisas que a gente vê que podem ser consideradas como ganho, como positiva, mas que infelizmente aí a gente pode falar um monte aqui. Eu sempre digo isso, que os brasileiros que ganham medalha, principalmente nessas modalidades que não tem incentivo, deveriam ter um busto ou ganhar um salário vitalício aqui do Ministério do Esporte, sei lá. Não tem Ministério do Esporte. Não tem incentivo, cara. Pois pelo tamanho do país e pela diversidade da nossa população, era pra gente ter um resultado muito melhor, né? E já ter um investimento de mais tempo, e isso que é o problema. E a gente tem aí o caso dos esportes que não tem tradição, digamos assim, né? Mas aí você vê também, nessa Olimpíada, o reflexo da falta de uma campanha, de um projeto, né? De dinheiro no vôlei. O vôlei sempre trouxe medalha pra gente, a gente foi eliminado no vôlei de praia, nem chegou a disputar a medalha. Pela primeira vez, desde que foi... Exatamente, o vôlei masculino ficou de fora do pódio. Perdemos pra Argentina. As meninas perderam só... pra Argentina. Que é o pior, né, pra gente. Não, eu tava comentando com uma amiga, eu falei aí, o Brasil era o soberano aqui no vôlei masculino na América do Sul e feminino também, né? Agora a Argentina tá querendo fazer graça, daqui a pouco fica igual o basquete, que o Brasil, quando era criança, não tinha adversário na América do Sul, até a Argentina criar lá um projeto, ter uma geração vitoriosa, e hoje não, né? Essa última geração de basquete masculino que nem foi pra essa Olimpíada,
Olimpíada, só apanha pra Argentina. Em Olimpíada, em Campeonato Mundial, a Argentina sempre foi o algoz do Brasil no basquete masculino. Então eu, de fato, tô com medo aí do vôlei seguir esse caminho, apesar de achar que é diferente, né? O vôlei brasileiro já tem uma estrutura formada aí, enfim. Mas é isso, né? O vôlei foi decepcionante, dadas as proporções, né? Como a gente estava acostumado, foi sim. E é um esporte que tem muito investimento, que tem assim patrocínio. Como o futebol, né? Exatamente. Sim. Apesar que o futebol ainda arroiou um pouquinho lá, mas conseguiu ganhar da Espanha, né? Na final. Então... Vamos dizer assim, ganhou a segunda medalha, né? Mas se você pensar no histórico do Brasil em Olimpíada, é decepcionante. O futebol é o que tem mais grana e tem sempre teve no topo, né, dos esportes do Brasil, sempre o futebol, há muito tempo, tá entre os melhores, né? E aí, os jogadores que estão lá ganham uma fortuna, todos eles ganham nem se fortuna. fale, isso é verdade. Até por causa da polêmica aí do agasalho, do patrocinador, de fato é uma realidade diferente e já tem um tempo que eles nem ficam na Vila Olímpica, né? Os jogadores de futebol ficam em outro lugar, como se fossem atletas à parte mesmo da realidade desses que vão competir na Olimpíada. Press Starcast. Em relação a expectativas para as próximas, cara. No esporte que vocês curtem mais aí, no caso, né? Que logicamente eu vou falar de skate porque é o que eu acompanhei e é o que eu gosto mais, assim. Em relação a muitos esportes que eu não acompanho, não tem como eu falar. Mas, pelo menos em relação a skate, eu consigo ter uma ideia, mais ou menos, do que eu espero, assim, logicamente, lá pras próximas Olimpíadas, sabe? Eu acho que a gente tem um grande problema aí, porque o nosso ciclo olímpico tá mais curto, né? Pra próxima Olimpíada. São só 3 anos para a Olimpíada de Paris, 2024. Então, você tem menos tempo para criar qualquer projeto. E a gente sabe que a gente não tem esse incentivo no Brasil, mas, né? O Bolsa Atleta acabaram, né, com o Bolsa Atleta. 80%, se eu não me engano, dos atletas, eles são militares, então eles recebem salário como militar, né? Então isso é uma vantagem, digamos assim, pelo menos esses atletas conseguem fazer só aquilo, graças ao exército, né? Mas, infelizmente, tipo, a nova geração não tá tendo essa chance, eu acho. E aí a gente tem essa pandemia que atrapalhou o calendário de competições. Então você não tem muita participação dos novos atletas, da nova geração, em competições internacionais, pela dificuldade de chegar nesses campeonatos. Para piorar ainda, o Brasil tem, digamos assim, entre aspas, é mal visto, né? A pessoa que vem do Brasil por causa da falta de controle da pandemia no nosso país, né? É verdade, tem isso. Então, né? assim, tem certo preconceito com os brasileiros, assim. Eles tomam um cuidado triplo, digamos assim, né? Nessa Olimpíada de agora, teve esse tipo de problema também? Eu sinto, quando você fala que é do Brasil, igual a gente ia fazer uma matéria numa outra província, né? Na região de Shikoku, né? Que é abaixo de Osaka, que é da província de Tokushima. E aí o cara perguntou assim, ele achou que a gente estava vindo do Brasil, então ele não queria que a gente fosse lá. Ele falou que estava tudo fechado. E aí quando eu expliquei, não, a gente já mora aqui, né? Ele falou, tá, então, tudo bem. Então, assim pode. Saquei. Então tá, então tudo bem. Mas de onde vocês moram? Tóquio? Então Tóquio também a gente não tá recebendo ninguém de Tóquio. Tóquio tá igual ao Brasil, então é melhor não vir pra cá, né? Aí eles falaram, bom, a gente não tá podendo fazer agora, vamos esperar. Bom, sobre o que o Reni falou de expectativas, né? Um adendo que eu vi nessas matérias falando sobre os jogos, que o boxe parece que tá bem estruturado. Conseguiram fazer um projeto que a Confederação Olímpica, o COB, né, aqui do Brasil, e acho que a Confederação de Boxe, né? Eles conseguem levar os atletas para um lugar em que eles recebem uma estrutura adequada para treinar e inclusive um salário. Eu acho que eles conseguem só praticar o boxe. E aí o resultado veio, né? São 3 medalhas e o boxe já teve até um resultado melhor que o judô, que sempre foi destaque no Brasil. Agora, falando nisso, pelo desempenho que nós tivemos, eu vejo que os resultados tanto do judô quanto da natação, que são esportes que sempre trouxeram medalha para o Brasil, e o atletismo, que
também tem alguma tradição, mas não é uma coisa constante. Eles dependem muito dos atletas, assim, de casos dos atletas estarem num ciclo olímpico bom. O judô, pra mim, ficou gritante na competição por equipe. Deu pra ver bem o desnível da equipe, que os atletas que tiveram medalha, né, foram os que ganharam as lutas das equipes. E os outros que perderam, às vezes, na primeira, segunda rodada, também perderam lá. Então dá pra ver que a equipe não tava num nível de acordo com as outras, né? E aí, fazendo um adendo nessa questão do judô e por equipe, foi a primeira vez numa Olimpíada e gerou muitos memes. Eu achei o máximo, porque a competição é muito legal mesmo, tem aquele clima de escola, né? E aí o pessoal brincou que devia fazer igual o Street Fighter, quem fosse ganhando ia ficando, depois fazia todos contra todos e quem ficasse em pé por último ganhava. O pessoal fez muito meme. E outra coisa, na competição de equipes do judô, por falta de público, tava muito claro, assim, a gritaria, por isso que deu um clima de escola, parecia, sabe, a sala, a turma do colégio torcendo pra aquele time, enquanto eles estavam lutando, era uma gritaria da equipe que tava do lado de fora, e eu fiquei pensando nisso, falei, meu, se eu tivesse lá, eu ia parar tipo a luta. Briga de recreio, né? De recreio, exatamente, aquela turma em volta, vai, puxa o cabelo dela, puxa o cabelo. E aí foi muito interessante, cara, mas voltando à questão dos resultados, eu já estou preparado mentalmente. Eu só preciso fazer um comentário só, cara, que seria genial, se aparecesse um brasileiro ali no meio e gritasse: porra, falou da mãe, não deixava. Nossa, eu juro por Deus que eu nunca ia deixar de assistir boxe depois de um desses, cara. Seria genial se aparecesse um ali. No caso, a gente tá falando de judô, né? Mas tudo bem. Foi mal. Qualquer luta, cara. Eu trouxe, quando ele falou, eu imaginei no judô, que era do que eu tava falando, que parecia a turma da escola torcendo ali. Eu também ia achar muito surpreendente, né? Se no meio da competição de judô entrasse um boxer lá pra falar disso, Aí que eu não deixava de assistir nunca mais mesmo, cara. Aí virou o grande dragão branco, lembra do Van Damme? Que era um cara do judô com o outro do sumô. Aí viu aquele africano dando calhambota lá, cambalhota. Calhambota. Mas eu ouvi no skate, no primeiro lá, no Street, eu ouvi um Vai Corinthians lá numa hora. Eu não ouvi não, mas já fiquei orgulhoso, porque vai Corinthians, vai e aí Corinthians. a menina caiu. Então. Mas o importante é ir o Corinthians. A menina ali não tem problema, ela levanta. Não, ela é brasileira, ela caiu. Vai Corinthians, ela se assustou, achou que era um arrastão. Cara, eu gritei Timão EO na Copa, e isso eu ouvi na transmissão depois. Então, é a força do Corinthians, mano. Pô, aproveitar que o Everton até falou aí do skate aí, falar minhas expectativas, cara, pras próximas. Bom, foi primeiro bom participar desse... Tô brincando. Que assim, primeiro que a gente já tinha ali as melhores atletas possíveis que poderia ir pra Olimpíada. De fato, né? A Pamela, infelizmente, ela correu machucada, né? Mas ela tá no primeiro no ranking mundial, né? Do feminino, em street. O pessoal comentava muito que podia ter um pódio brasileiro. Pouco se falou por causa do resultado da Raíssa e por ela ser novinha, e da Letícia, né? Mas, de fato, elas não conseguiram, né? Não tiveram um bom desempenho. Cara, a Pamela, ela correu quebrada, ela tava machucada, tá ligado? Mas primeira no ranking mundial. A Raíssa, ela tem se destacado bastante, desde que ela começou, né? Uhum. A Letícia Buffoni, cara, ela é tão ícone no skate mundial que ela tá no Tony Hawk Pro Skater, cara. Uhum. Colocaram ela como a primeira mulher a ter um personagem ali no Tony Hawk Pro Skater, tá ligado? Fora que ela tem 6 medalhas de ouro nos X Games, né? Isso no street feminino, né? No masculino, não no street, mas pelo menos no parque, tá ligado? Poderia ter ali, por exemplo, o Gui Curry, que é Curry, né? Que ele fez 1.080 nos X Games e levou a primeira colocação. O moleque tem 12 anos, cara. Ele foi cortado, se eu não me engano, por causa da idade, tá ligado? 12 anos, ele levou o ouro nos X Games fazendo 1.080. Pra você ter uma
ideia da dificuldade disso daí, o Tony Hawk ficou famoso como Tony Hawk quando ele fez o 900, que é meio giro a menos do que pra se fazer um 1080, entendeu? O moleque tem 12 anos, cara. Então nas próximas, ele já vai estar... Vão ser 3 anos? Daqui a 3 anos, daqui a 3 Daqui a 3 anos, ele vai estar com 15. Então... E tem isso, né? O que os caras tinham um competidor na final do parque lá com 42 anos, né? E África do Sul. E as meninas um pouco mais novas, tinha até de 12, assim, eu acho que isso foi bem legal também, né? Não, acho que 12 não tinha, porque eu acho que a idade mínima é 13. Ah, é? Tinha 13 anos. A japonesa do parque não tinha 12? Não, tinha uma japonesa no Street com 12, sim. Então Não, ela tava com 13, tipo, parece que tinha feito aniversário há pouco tempo. Não, enfim. Tá, saquei. Agora falando aí como espectador também, a Karen Jones, é Jones que fala, né? Ela teve um destaque aqui nas transmissões e eu pude ver em vários canais, e aquela coisa deles irem falando o nome das manobras, back flip flop, não sei o que eu falei, caramba, como é que os caras tiram, eu só olhando movimentos e cada hora um nome diferente. Aí o Bob Burnquist soltou um bode velho no meio, eu falei, já tem uma nova do Nordeste, cara, bode velho, mano. Mas não era bode velho, né? Eu acho que deve ser esse o nome. Body Vario. Eu entendi bode velho, cara. Eu falei, nossa, que da hora, já é uma manobra nordestina. Aliás, uma coisa interessante, uma coisa legal pra quem acompanha skate já há um tempo já, né? Muitos atletas, hoje em dia skatista é chamado de atleta, né? Antigamente era vagabundo, né? Pior, né, cara? Não, isso que é foda, cara. Realmente não tem apoio nenhum, né? Skatista vai andar lá no Brasil, é polícia perseguindo e tudo mas mais, olha, né? gente, foi só o Reni parar de andar de skate, aí virou esporte. Aí virou esporte, os caras ficaram milionários. Aí virou atleta. Não, mas essa galera das antigas, é muito legal ver que hoje em dia eles estão tudo na parte técnica, né? Sim. Tipo, você tinha o vovô, né? Se eu não me engano, o vovô era do parque, se eu não me engano. Era o técnico, né, do masculino, né? Ou do feminino, não sei. Sim, o Lincoln Ueda tava como juiz. Tava como juiz, na época era conhecido como japonês voador. É bem conhecido no Brasil, né? Mas olha, a gente é que foi a primeira Olimpíada, né? Mas eu acho que o Brasil realmente teria a chance de pegar 2 medalhas nos pódios, tanto masculino e feminino, nas 2 modalidades, né? Do skate. Sim. E no surf certeza. Também, né? A gente tem o Gabriel Medina, o número 1 do ranking. Exatamente. E o Ítalo Ferreira tava aí, mas as mulheres também fazem bonito. Eu acho que esses esportes vão brilhar mais em Paris, assim como o hip hop, o breakdance, na verdade, né? Breakdance, é verdade. Que o Brasil domina também nessas competições de B-boys, que eles chamam, né? Sim. Então eu acho que o Brasil vai ter chance aí nesses esportes jovens, digamos. Eu já tô ansioso pra ver essas disputas, cara, pra poder aprender mais aí e tentar imitar os caras aqui também. Eu acho... E só mais um último comentário que eu queria fazer em relação à parte do skate aí. A menina da Filipina que competiu ficou muito, muito popular, né, cara, no Brasil. Foi. Depois do... Sim. Isso é bem legal, isso daí, cara. A coisa da internet. Viralizou na internet e já era, né? Sim. Eu só precisava comentar isso. Pra gente finalizar essa parte dos esportes, o que vocês acharam da atitude da Raíssa? Eu conhecia ela, né? Eu vi algumas reportagens, algumas coisas dela no Esporte Espetacular, porque aqui do Japão é meio complicado da gente estar a par de todas as atualizações, né? Mas o que vocês acharam da atitude dela quando ela chegou lá no estado dela? Na questão dos políticos quererem se aproveitar da imagem dela, foram lá pra tirar foto, ela se recusou a tirar foto com todos esses políticos que não deram apoio. Políticos e na hora que ela ganhou, empresários também, né? Isso. O que vocês acharam disso? Skate é isso aí, mano. Ela mostrou que é skatista dentro e fora da pista. A galera do skate mesmo sabe do que... Vai entender o que eu tô falando aí, com certeza. E também eu acho que mostra que ela tá bem assessorada, os pais, porque, né, com 13 anos ela tem ali uma equipe, né? Então acho que os pais foram coerentes ali com... Até mesmo com essa questão. O que eu ouvi, né, foi que eles já
bateram na porta de alguns pedindo incentivo, alguma coisa assim, e escutaram não. Então nada mais justo, né? Aquela história. Também. Quando eu tava banguelo e esquisito, você não queria nada comigo. Agora você vem querendo graça. Tá certo. Exato. É que assim, a Raíssa, ela não é novata no skate. Tá ligado? Ela não é nenhuma novata no skate. Ela a gente já pode chamar ela de veterana já, inclusive. Ela... Cara, com 11 anos ela já tinha ganhado ouro na SLS de 2019. Com 11 anos, tá ligado? Então, aí é impressionante. Então, Agora... pra você competir SLS, você já não tá no skate há pouco tempo. Já começa por aí também. Não é só o Oli, né? Você sabe fazer mais coisas. Exato. Ela não tá nessa daí de hoje, tá ligado? E eu fiquei muito impressionado também com a fala dela, né? Apesar de ter 13 anos, em alguns momentos era uma menina mesmo que tava falando ali, mas assim, muito madura, muito consciente, falando assim da questão emocional do atleta, assim como a Rebeca da ginástica, né? Que ganhou 2 medalhas. A Rebeca, então, nem se fale, eu não sei, como o William falou, né? Do Japão não dá pra acompanhar, mas eu confesso que mesmo aqui no Brasil é difícil, né? A gente, se não vai atrás, se você não tem um interesse de entender ou de acompanhar as modalidades, a gente só acompanha mesmo quando tá no período pré-Olimpíadas ou na Olimpíada mesmo. Então eu não tinha noção da maturidade dela, né? E explica um pouco as medalhas, porque infelizmente é o que a gente comentou. No Brasil a gente não tem política pública e mesmo as empresas, elas só vão na boa, né? Quando chega perto da Olimpíada, não tem um patrocínio ou uma coisa distribuída ao longo dos ciclos, né? Geralmente é pontual. E você percebe que os atletas que se destacam vão muito pela preparação própria ou por questões pessoais, de experiências que eles viveram. Então, tanto a Raíssa quanto a Rebeca, que são meninas, né? Eu fiquei bem impressionado com a fala e as percepções delas em relação a essas coisas. A Rebeca, principalmente, tomara que ela mantenha o nível e consiga chegar bem no próximo ciclo, mas me parece que ela sabe muito bem a representatividade ou a importância do feito que ela fez aí em Tóquio, né? Então, sobre isso e sobre o que o William falou da questão da política aí, deles terem negado, fiquei super contente, aplaudi de pé, que é isso mesmo. Quem dera todos os atletas fizessem isso com todos esses oportunistas aí que surgem. Exatamente. Press StarCast. O que vocês acham, né, do que vai ficar, principalmente pra nós aqui que estamos no Japão, porque até então a gente tava na festa, no bem bom, só que agora vai chegar a hora da conta, né? Você acha que vai ter uma repercussão pra nós que moramos aqui no Japão? Porque acredito eu, né, que a conta não vai fechar, né? Não vai nem empatar, nem ter um lucro nisso daí. Será que isso vai chegar pesado pra gente que mora aqui? Bom, o legado da Olimpíada, né? O que vai sobrar pra gente? Eu acho que não. Na verdade, assim, eles já sabiam do gasto que eles iam ter, um gasto astronômico, né? Dessa vez, dessa Olimpíada, por conta de vários fatores aí, principalmente por causa do adiamento, hein, no ano. Então, isso causou gastos extras que eles não estavam esperando. Mas a questão da pandemia, então eles tiveram que criar várias ações, né, de proteção e gastaram muito dinheiro com isso. E então eu acho que eles já esperavam, né? O Suga, o nosso primeiro-ministro aqui, o primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, ele já sabia disso e levou isso adiante. O Japão tem dinheiro em caixa, né? Apesar de ter uma das maiores dívidas aí, públicas do mundo, é a maior dívida, eu acho que entre os países aí dos mais ricos do mundo. Mas o Japão tem dinheiro, né? Então, eu acho que essa conta talvez não chegue, não. O medo das pessoas era em relação à pandemia, mas eu acho que também não teve muita relação. Esse aumento aí que a gente está vendo agora é um aumento grande, né? Tem vários fatores. O primeiro é que eles estão fazendo mais testes agora. E o segundo que esse daí é resultado
do próprio comportamento da população. A gente vê hoje, quem anda aqui por Tóquio, nessa última semana, menos pessoas na rua. Mas até então, nossa, tudo lotado, os parques lotados, as pessoas vivendo a vida normalmente aqui em Tóquio. Sim. Então, isso daí é resultado do comportamento das pessoas, né? Concordo. Sim, é inevitável entrar na parte da pandemia, né? Mas, realmente, uma das coisas que tem acontecido aí nas últimas semanas, aí, esse aumento dos casos, pode ter alguma relação com a Olimpíada, talvez mínima, não sei. Mas, realmente, os maiores culpados você pode colocar na população, sim, com certeza. O que tem de galera hoje em dia que você vê, inclusive sem máscara, cara, tenho visto gente sem máscara, né? Sim. Você vê os bares que tiverem que fechar, mas a galera, em vez de ficar no bar, ficando todo mundo na rua. Parecia tipo um piquenique gigante no meio da rua. Jovens, sabe? é impressionante. Isso é verdade. Como eu ficava até de madrugada, né, na cobertura, eu ficava impressionado a quantidade de grupos de jovens nos parques. Eles compram a bebida na loja de conveniência e vão beber sem máscara, como se não houvesse amanhã. É impressionante. Nossa, vocês falando isso, não sei se é desesperador ou reconfortante, porque cada vez mais os comportamentos são globais, né? Essa coisa dos jovens comprarem bebida na loja de conveniência e ir para um lugar é muito comum aqui também. Então... E ainda tem o problema também da grande parte da população, não vou falar maioria, porque eu realmente não sei. Eu sei que muitos têm problemas com vacina aqui no Japão, né? O pessoal não acredita muito em vacina. Mas isso por conta da vacina de agora ou sempre foi assim? Sempre foi assim. Não é que sempre foi assim. Não é que sempre foi assim. A gente teve um grande problema aí na década de 70, 80, com outras vacinas. E desde então, o japonês sempre tem um pé atrás com relação à vacina. Isso é uma coisa meio cultural. Aí, aliado a isso, a mídia não ajuda muito, né? Agora eles estão aí com uma campanha querendo... Até porque a gente está vivendo uma pandemia mundial, uma coisa assim, sem precedentes. Em relação a esse problema mesmo da pandemia, que poderia colocar como talvez entre aspas, legado a curto prazo da Olimpíada, seria meio injusto, talvez, falar, porque por causa da atitude da população mesmo, sabe? Agora, em relação econômica, eu não tava tão por dentro assim, o que o Everton falou agora aí até dá um pouco de alívio, porque a gente sabe que os gastos com a Olimpíada são enormes, e nessa especificamente você não teve, pelo menos em relação a turismo, não teve retorno nenhum, basicamente. Então eu tava um pouco preocupado com isso sim, mas o que o Everton falou aí deu uma reconfortada aí. Eu acho que eles já tinham esse planejamento, eles já tinham essa ideia desse gasto, então eu acho que não vai afetar muito. Bom, a gente tá... fala-se pouco, eu queria só deixar aqui registrado, né, mas os atletas para esporte, nos Paralímpicos, já estão aqui, já começaram a concentração, pelo menos metade da delegação brasileira também já está aqui. E lembrando que o Brasil sempre é muito melhor na Paralimpíada do que na Olimpíada, né? Sim. Então, e pouco se fala, infelizmente, a mídia não dá muita atenção. Eu acho que talvez aqui no Japão eles vão ter aí um espaço maior, né? Na mídia japonesa, pelo menos, mas eu vejo pela mídia estrangeira, já foi todo mundo embora e o interesse é praticamente, não vou falar zero, mas é bem menor, né? Infelizmente. Como espectador aqui, né, do Brasil, desde Londres eu acho que começou a ter uma repercussão maior, aliás, até um pouco antes, acho que talvez lá desde Sydney, mas assim... Falando de repercussão midiática, né? Eu acho que Londres foi o que começou... porque serve assim, como eu falei da depressão pós-Olimpíada, as mídias exploram um pouco isso. Olha, ainda tem os Jogos Paralímpicos. E, de fato, as últimas 3 Paralimpíadas eu assisti nessa questão mesmo. Opa, tá tendo competição, deixa eu ver aqui. E é muito legal, porque é um exercício de diversidade, de você conhecer esportes diferentes, assim como na Olimpíada, mas com outras
questões envolvidas ali, além da competição que a gente se envolve mesmo, de querer ganhar, de querer ter ali os melhores, mas também, assim, das histórias mesmo, ou da forma como eles realizam aquelas competições, né, os atletas, né, de acordo com essa diversidade que eu falei, são atletas fazendo coisas, né, realizando coisas e muito bem. Então o Brasil vai muito bem na Paralimpíada e é uma potência, é legal da gente assistir também. E eu deixei vocês falarem aí, só para pôr um pitaquinho aí na questão do legado, né? Historicamente, a gente tem aí alguns países que fizeram grandes, né? A China mesmo, que fez monumentos lá para poder fazer a Olimpíada em Pequim. Tem instalações que estão abandonadas hoje, chamados elefantes brancos, né? O Brasil, então, nem se fale, né? A gente tem lá tudo que foi feito é uma dificuldade enorme de manter, né? De criar ali alguma coisa para ser feita com aquilo tudo, mas aí eu não sei, como eu tô fora do Japão, olhando daqui, eu imagino que o Japão... Nesse ponto o Japão foi muito esperto, porque ele reutilizou estádios. Ele reformou alguns estádios e metade das arenas, elas são desmontáveis. Exato. Então, vai ser tudo desmontado, não vai ser perdido. E o que sobrar já estava no plano de... a população vai poder utilizar, né? Como centro de natação, por exemplo, ou de ginástica. Então, aquilo lá vai ser adaptado para a população. A arena de tiro também ali foi feito, mas eles vão reaproveitar tudo. E na Vila Olímpica, o que é bacana, os prédios foram vendidos, né? Vão ser vendidos ainda. Quer dizer, já foram, mas as pessoas vão entrar, na verdade, nisso lá. E uma parte da vila, que é a parte que é onde tem restaurante, que tem a área de serviço, que eles fizeram com madeiras aí recicladas e material reciclado. Esse material vai ser distribuído entre as províncias e vai ser reutilizado em outros projetos. Então isso é bacana. Foi realmente uma Olimpíada sustentável nesse sentido. Então, e aí era isso que eu ia falar sem essa propriedade, que eu suspeitava que as coisas já estariam direcionadas diferente dessas outras Olimpíadas. E aí um adendo também à próxima Olimpíada que foi divulgada já, que a maioria das instalações, ou quase todas, serão estruturas provisórias, né? Vão ser desmontadas depois. E é isso, né? Eu acho que as Olimpíadas teve muito país aí que quis se candidatar e a população não quis pelos gastos, né? As populações mais conscientes. E tava na hora de ser assim, né? Não dá mais pra ficar fazendo coisas, gastos astronômicos aí sem um retorno pro país ou pra população. E felizmente essa foi feita no Japão, que é um país rico, como o Everton falou, aí tem alguns recursos, porque se acontecesse o que aconteceu aqui no Brasil, sem o turismo, sem esse retorno, a coisa ia ser muito pior do que aconteceu no Rio, por exemplo. Ou em Atenas, que a Grécia entrou numa crise sem fim lá depois de realizar a Olimpíada, então acho que no fim acabou sendo... Foi uma sorte, né? Foi uma sorte, exatamente. Mas... parando para analisar aqui agora, será que o governo brasileiro nas Olimpíadas de 2016, será que já não estavam pensando nessa questão sustentável, por isso que eles nem terminaram as obras? Mas deixando para lá essa parte de política, né, que não é a questão do Brasil Start, pra gente finalizar, o que vocês esperam da participação do Brasil nessa Olimpíada de Paris, né, da França, né, de forma breve, só pra gente, porque com certeza a gente vai fazer um episódio falando sobre isso, mas de uma forma breve, o que vocês acham, como que vocês veem que o Brasil vai ser a participação do Brasil nessa próxima Olimpíada? O que eu tinha pra falar da parte da próxima, a única coisa que eu sei mesmo que eu poderia falar é o que eu já falei do skate, mano. Não tem mais nada pra acrescentar, acho. Eu acho que o Brasil ainda vai estar bem, vai competir em alto nível nesses esportes que não dependem tanto de incentivo, que a gente já falou aí, né? O futebol, o vôlei, que já tá consolidado, skate, surf, talvez aí no break, né, no street dance, aí, não sei como que vai ser o nome exato, que também já tem aí já está encaminhado. Agora, como a gente falou, o reflexo da falta de incentivo que começou logo depois da Olimpíada do Rio vai ser lá, e é gritante, né? Você assiste uma prova de
atletismo, você percebe que os brasileiros participam, mas não avançam, né? Não conseguem chegar nas fases mais adiantadas, a não ser aqueles atletas, as exceções, né? De atletas que estão aí num nível melhor, por talento, enfim, por até, sei lá, por sorte, por acaso, porque não tem incentivo, não tem nenhuma estrutura preparando para isso. Então eu não vejo com bons olhos, não acho que a gente vai manter aí, espero que você esteja enganado, pode fazer aí uma cápsula do tempo, de repente, pra a gente se enganar lá na frente, mas eu acredito que a gente não vai ter esse mesmo número de medalha e muito menos ficar aí como a gente ficou em 12º no geral, né, e ali flertando entre os 10 primeiros países. E você vê que é até interessante, né, se eu ver a França, Holanda, países, tudo bem que são pequenos, mas que a gente imagina como grandes potências, né? Também não tiveram muitas medalhas a mais que o Brasil. Ali é o que eu digo, se a gente tivesse um pouquinho mais de olhar para isso, uma política melhor para incentivar os atletas, com certeza o Brasil poderia estar entre os 8, entre os 5 talvez, mas... Entre os 10 pelo menos estaria. Exatamente. Mas assim, acho que para Paris, eu tô com os especialistas, já tô me preparando para que não seja um bom resultado. A gente tem que pensar também, levar em consideração, são mais de 200 países que participaram aí da Olimpíada, e o Brasil em 12º, uma excelente posição, né? Eu acho que em Paris talvez caiu um pouco também, eu tenho essa expectativa, infelizmente, de que caiu um pouco, mas de qualquer forma o Brasil aí sempre fazendo bonito. Eu acho que alguns esportes talvez haja uma renovação, porque a gente teve atletas aí que já estavam no último ciclo olímpico, né? Então vai ter a abertura para novos atletas, então talvez com as pessoas assim motivadas, né, com as medalhas que o Brasil trouxe, talvez apareça aí um incentivo, patrocínios aí particulares. Então, quem sabe, né, o Brasil se dê melhor e traga aí mais medalhas. Vamos torcer, né? Mas olha, em Paris estarei lá, hein? 2024. Opa! Aí sim. Eu gostaria muito de estar, porque eu acho que, falando como turista, deve ser uma Olimpíada que vai ser muito boa de acompanhar lá, né? E poucas pessoas sabem, mas eu, antes de vir, na verdade, o meu plano de vida era ir pra França. Eu queria morar em Paris. Meu sonho era morar lá, estudar lá. Eu estudei cinema francês, eu estudei francês antes de estudar japonês, então eu acho que eu sei mais francês do que japonês. Ah, que da hora. E eu adoro Paris, enfim. E o que eu achei bacana é que eles vão utilizar museus e algumas instalações como Marseille. Eles vão utilizar espaços históricos para a Olimpíada. Isso eu achei fantástico. É muito bem sacado. É isso aí então, Everton, porque a gente vai precisar de representante na França, então daí você vai morar pra lá pra ter o representante do Press Start na França, que a gente pode não contar tem nenhum comigo. representante de lá. Se você estiver morando lá, já, por favor, separa um colchão lá, quem sabe a gente chega lá também, ó. Não sei se eu vou estar em Paris, mas eu vou estar na França, talvez. Mas, então, do meu ponto de vista também, eu acredito que nesses esportes novos, eu acho que o Brasil ele vai representar mais uma vez, né? Então, acredito que o skate, o surf, o breakdance e outros, mas o Brasil ele vai... Eu acho que vai ter bastante novidade. Então, nessa questão de atletismo, os esportes coletivos, eu acho que o Brasil vai passar por uma fase um pouquinho meio nebulosa, né? Então, como diz a comentarista lá do skate da Globo, eu acho que é hora dos atletas lá, né, bater a xereca na mesa e falar, né, que precisa de apoio, né? Então, a gente conseguir fazer com que aumente o apoio do esporte para que o Brasil consiga ser representado de uma forma um pouquinho melhor. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. E
com isso daí, eu vou pedir para que você, Andrei, já inicie o encerramento pra gente e deixe suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, sempre um prazer estar aqui com vocês. Confesso que esse episódio me deixou empolgado, porque a Olimpíada é um tema que eu adoro. Inclusive, aproveitar a deixa aqui e dizer que temos 2 episódios falando de Olimpíada lá no podcast Lembrei, que é o podcast que eu participo, né, que é co-irmão aqui, e que a gente fala de memória afetiva. Distou um pouco dos outros temas, mas foi pertinente porque a Olimpíada desperta, né, ela cria essas memórias afetivas e eu tenho várias. E um outro episódio foram depoimentos de atletas que participaram de Olimpíadas e a gente fez ali um adendo para poder aproveitar esses depoimentos, né, das memórias que eles tinham das competições que eles participaram. E dizer que ainda tô nessa fase aí, como o William falou, como a gente comentou, né, de às vezes olhar ali um canal e às vezes ainda tem reprises, mas eu confesso que não me satisfaz. Eu não sou daqueles que gostam de ficar vendo o filme várias vezes, mesmo já sabendo o roteiro. Então eu tô ainda nessa de repente salvando os arquivos aqui do Japão dessa Olimpíada, para quem sabe daqui a alguns meses matar a saudade, porque é aquela história, sempre dá aquela sensação, né? Onde estava quando o Ítalo ganhou o ouro, ou como você acompanhou as competições do hóquei sobre grama. Mas é isso. Um abraço para todo mundo aí, obrigado para quem ouviu até aqui e prazerzão estar com vocês de novo aqui no Press Start. Até! Everton, mais uma vez aí, muito obrigado por participar, topar, vir bater um papo com a gente aí, trazer a sua visão, né, de repórter, de podcaster e super-herói. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Eu que agradeço, né, adoro participar aqui desse bate-papo com vocês e ainda mais Olimpíada, não por eu ter participado de perto, digamos assim, né, trabalhando na Olimpíada, mas porque é um tema que eu realmente adoro esporte e como o Andrei falou, eu acho que é uma oportunidade. Eu cobri a Copa do Mundo de 2002, Coreia. Eu cobri mais a parte da Coreia, mas eu estava na final quando o Brasil ganhou da Alemanha no estádio de Yokohama. Legal, cara. E quem estava atrás de mim era a Milena, que era a ex do Ronaldinho na época. Uhum. Nossa. Ela estava sentada atrás de mim. E foi muito legal, e eu acho que esse clima, na época, você tinha muitos turistas aqui, esse encontro, essa troca, existe muita troca, né? Muito legal. Então é muito bacana, e eu acho que a Olimpíada é outro, infelizmente nessa não teve isso, né? Mas por conta da pandemia, mas espero que em Paris sim, e se Deus quiser, e enfim, se tudo conspirar a favor, estarei lá também. E eu queria só deixar aqui uma nota mental, né? Que eu adoro, eu sou chato com português, cometo meus deslizes, mas uma coisa que eu ouvi muito durante essa Olimpíada de Tóquio foi o uso incorreto da palavra Olimpíada, né? As pessoas falam Olimpíadas e gramaticalmente o correto é Olimpíada. Isso fica como uma nota mental para todo mundo, porque Olimpíadas é o conjunto de várias Olimpíadas. Então aí você tem Olimpíadas ou Jogos Olímpicos, se você quiser usar no plural, mas o correto é Olimpíada. E só que como todo mundo usa e todo mundo fala, acabou sendo eles aceitam, né? Os gramáticos aceitam Olimpíadas. Mas eu ainda sou puritano, então eu prefiro usar Olimpíada. E agora eu fiquei com medo se eu falei Olimpíadas aí, ó. Com certeza a gente falou, E, Everton, só emendando também, deixa aí pros nossos ouvintes onde que eles podem te encontrar, onde eles podem te ouvir. Ah, legal. E aí, bom, eu tô lá no Mundo Peculiar. Dentro do Mundo Peculiar tem 2 podcasts por enquanto. Tem o Giro de Notícias e vai ter um outro agora que eu já tô gravando já tem um tempo, com outro amigo, que fala sobre empreendedorismo. Mas vocês me encontram lá, eu dei um tempinho por enquanto no Mundo Peculiar por causa da Olimpíada e eu acabei a Olimpíada na segunda-feira, quando acabou tudo. Eu fiquei doente, eu peguei uma infecção no ouvido, acho por tanto trabalhar, né, talvez. E então eu dei um tempinho, mas eu volto logo e eu quero retrazer esse tema da Olimpíada. Vocês podem ouvir um pouco mais sobre os bastidores da Olimpíada lá no Mundo Peculiar. Então me procurem lá ou nas redes sociais. No Instagram eu tô como Tobassi e no Facebook Everton Tobassi. Obrigado de novo e nos vemos, espero que em breve.
Henning, então, finalizando aqui os convidados, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Opa, cara, primeiro que, como todo mundo falou aí, né, todo mundo gosta de esportes aí, tava empolgado com esse tema, e especialmente essa Olimpíada específica mesmo, que foi a primeira participação do skate, que é um dos meus esportes favoritos nessa daí, e com tantos representantes aí fortes, eu tava muito na empolgação mesmo de falar. Só pra um tapa gratuito, né, como disse o amigo da Raíssa, o Tonizinho Hawk, as Olimpíadas, aí é no plural mesmo, as Olimpíadas precisavam do skate mais do que o skate das Olimpíadas. Essa frase aí ficou bem famosa no meio do skate, que o Tony Hawk tinha falado. Eu concordo, na verdade, mas mesmo assim foi muito legal ver o skate lá da Olimpíada representando. Eu espero que continuem fortes pra caramba, e acredito que vão continuar fortes no skate, né, porque o Brasil realmente sempre teve muita representatividade dentro desse esporte, né? Você tem ícones mundiais do skate aí brasileiros, o Sandro Dias, o Bob Burnquist, né? Agora você tem aí a Raíssa Leal, você tem o Gui já fazendo história já também, a Letícia Buffoni, né? O Kelvin, não pode esquecer o Kelvin, que foi fantástico também, né? No parque, cara, o parque masculino foi extremamente forte, né? Com o Luiz, o Pedro Barros, o Pedro Quintas, né? Todos eles foram, tipo, absurdos, assim. Eu acho, na real, o nível do parque, assim, foi outra coisa, cara. Foi absurdo, de verdade. E é isso, cara. Valeu mesmo por acompanharem a gente até aqui. Ah, e fazendo também uma propaganda aqui, né? O Dropzilla, meu outro podcast, que a gente fala de cultura do Japão aqui, underground, principalmente. A gente fala também de outros, mas a base mesmo é a cultura underground, música, né? E a gente tá lá nas mídias sociais e nos agregadores como o Dropzilla Cast, né? E eu queria fazer também um jabazinho extra pro 80-Bit, que é um canal nosso lá na Twitch. A gente tá fazendo lives, né, com outros podcasters também como hosts, cada um fazendo em um dia diferente, inclusive o Will e eu, né? Sim, sim. O Will tá fazendo no horário do Japão, né? O Will tá fazendo de domingo, eu tô fazendo de sábado. Então dá uma conferida lá que tá bem legal, beleza? 80-Bit lá na Twitch. E é isso, valeu galera, até mais! Eu também vou deixando as minhas considerações finais, né? Então eu gostaria de parabenizar os atletas que ganharam medalhas e também parabenizar os atletas que não ganharam pelo empenho e pela dedicação e pelo esforço que eles fazem. E até uma nota aqui que a gente não comentou muito sobre essa questão da Paralimpíada, justamente por causa do tema desse podcast, que era o pós-Olimpíada, tá? Então, no momento da gravação, a Paralimpíada ainda não começou, então a gente vai tentar mais pra frente fazer um episódio também pra a gente chamar alguns ex-atletas, né, pra falar sobre o pós da Paralimpíada. Então, também gostaria de deixar meu agradecimento a todos que ouviram até aqui e lembrar que caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, né, pra dar uma sugestão de pauta, uma cornetada, elogios, mensagens, você pode fazer através do e-mail, nosso e-mail, @pressastartcast.com.br, através das nossas redes sociais e, mais uma vez, lembrando que todos os episódios regulares do Press Startcast estão lá no YouTube e que a gente precisa de você, starteiro, divulgando aí para todos, para que nos sigam lá, para que a gente consiga o nosso link dedicado, beleza? Então, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast oficial no Instagram e Facebook e @Cast_Press no Twitter. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.